Muito boa noite, graça e paz, amados irmãos. Temos dando sequência ao nosso culto e também dando sequência à série de mensagens, a verdadeira felicidade. Nós que hoje teremos a última mensagem desta série. Estamos aí abordando as bem-aventuranças. E domingo que vem concluiremos o último versículo das bem-aventuranças e a última mensagem da série. Para isso eu gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos de 1 a 9. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Até aqui, até o versículo de número 9, que dá o tema da nossa reflexão desta noite. Bem-aventurados os pacificadores. Quando nós olhamos para este texto que inicia, considerando Mateus 5:1, inicia a série de ensinos de Jesus, de 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7, do Sermão da Montanha, e logo no início deste momento bastante especial, porque Jesus concentra neste sermão os principais ensinamentos do seu ministério. É no Sermão da Montanha que nós temos sólidos ensinamentos para a nossa vida cristã. E nas bem-aventuranças nós temos aqui, então, alguns destes pilares que devem nortear a nossa vida. E é interessante notar que não há distanciamento entre o que Jesus ensinava e o que ele vivia. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, Jesus se identifica como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, para que estas ovelhas tenham uma vida em abundância. Esta vida e vida em abundância quer dizer uma vida integral, quer dizer uma vida de equilíbrio, quer dizer uma vida plena. E o Sermão da Montanha também tem este objetivo, de trazer balizamentos para a nossa vida, e as bem-aventuranças se enquadram neste contexto. E este é o contexto do tema da nossa mensagem, a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade nós encontramos seguindo os ensinamentos de Jesus, numa vida integral, cuidando de espiritualidade, de relacionamentos,
de saúde, de profissão, vivendo toda a nossa vida como Jesus gostaria. E aqui se encaixa o tema desta noite. Nós já tivemos 6 temas anteriores, discorrendo sobre importantes aspectos, ou virtudes, ou disposições do coração, que são essas bem-aventuranças, e quando nós olhamos para o versículo de número 9, nós temos um grande desafio, que é atuarmos como construtores da paz, promotores da paz, pois este é o papel dos pacificadores. E não é fácil, não é verdade? Não é fácil, por quê? Porque hoje, em 30 de setembro de 2018, mesmo depois de tantas declarações de direitos humanos, e elas existem há mais de 200 anos, tantos tratados internacionais, constituições nacionais e democracia em boa parte do mundo e no Brasil, falar da paz ainda continua sendo um tema desafiador. E por que é desafiador? No próximo slide, nós vamos ver uma frase do pastor Jaime Kemp, que diz assim, pode projetar para eles acompanharem? Ok. A razão disso é que o problema básico do homem não é causado pelas circunstâncias, mas por seu coração. Até que este seja transformado pelo poder da graça salvadora, não haverá avanço permanente na busca da paz mundial. Até que este seja transformado pelo poder da graça salvadora, não haverá avanço permanente na busca da paz mundial. O que muitos concordam, eu concordo, é exatamente esta situação, de que a paz primeiro tem que habitar no coração de nós, nos nossos corações, nos corações do ser humano, da espécie humana, para depois ser levada às instituições, sejam elas religiosas, étnicas, sejam elas nacionais, no contexto da nossa casa. A paz, ela tem que estar primeiro no coração do homem. E aí nesta dificuldade de se encontrar paz no coração do homem, é que muitas vezes naufraga os avanços de uma busca de uma paz, tanto individual quanto coletiva. E aí nós temos a pergunta, por que o pacificador é bem-aventurado? Tentando responder a essas duas colocações, a colocação da frase do Jaime Kemp, surge esta pergunta, por que o pacificador é bem-aventurado? Vamos lá. Uma primeira situação que eu gostaria de destacar para a nossa reflexão é que o pacificador, ele é bem-aventurado porque desfruta de paz. É o início daquela reflexão. Aonde deve habitar a paz? A paz tem que habitar primeiramente nos nossos corações. Como as demais bem-aventuranças, paz é uma condição interior, é um estado de espírito. E Jesus faz uma distinção muito clara entre a paz que Ele só é capaz de conceder e a paz que o mundo oferece, ou daquelas circunstâncias que muitas vezes olhamos para construir a paz. Jesus faz essa diferença, e Ele diz que a paz
do discípulo é fruto da sua presença na vida dele. Quero destacar 2 versículos, João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Em complemento, versículo de João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? 2 versículos que mostram Jesus já na parte final do seu ministério, convivendo e anunciando também o seu plano de morte e ressurreição, deixando em muito os discípulos preocupados com essa história de morte e ressurreição. Mas o que será isso? Isso é possível, né, humanamente falando, porque era a visão dos discípulos, não a de Jesus. Jesus vem tranquilizá-los e fazer estes anúncios, de que ele deixaria uma paz diferente, que não pode ser alcançada em nenhum outro lugar, uma paz que suplanta todas as coisas. E essa paz é muitas vezes a principal busca do ser humano. E eu, que não cresci num contexto de igreja, que também não havia uma prática de ensino religioso no meu contexto familiar, quando eu era pequeno. Na adolescência, comecei a frequentar essa igreja, e durante alguns anos, comecei a ouvir, esporadicamente, vinha aqui e recebia a palavra do Senhor. E numa certa ocasião, de bastante conflito pessoal, conflitos no contexto da família, dia 3 de abril de 1996, eu ansiava por uma paz que eu jamais havia conseguido encontrar, seja em relacionamentos sociais, seja em qualquer outra realização pessoal. No dia 3 de abril de 1996, no final da tarde, com um coração tremendamente atribulado, talvez com uma luz amarela sobre a minha cabeça, como a ênfase que a gente tem dado neste mês de setembro, e me lembrando das muitas vezes em que vim aqui, escutei a palavra, eu resolvi buscar esta paz diferente, dia 3 de abril de 1996. Foi nesse dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu não conhecia bem igreja, eu não conhecia termos como comunhão, santificação, dons, ministérios, reconciliação, todos esses termos bíblicos e que é comum no seio da comunidade. Eu não conhecia e, por conhecer também, nem tinha interesse em saber o que era isso naquele momento. Mas essa luz amarela que me atormentava, que me deixava sem paz, ela sumiu da minha vida. Dia 3 de abril de 1996. Naquele momento, eu buscava uma coisa só: ter paz. Ter paz comigo mesmo, ter paz com Deus, ter paz em relação à eternidade, ter paz
em meio aos conflitos que eu vivia, porque a paz não é ausência de guerra. Já tinha até estudado e ouvido falar sobre isso, mas eu não conhecia essa paz, porque eu não conhecia Jesus. Nesta tarde, uma luz branca, falo branca pensando na pureza de Deus, ou qualquer outra, ou um colorido muito bonito da natureza, do Criador, né? Algo diferente veio para a minha vida, porque eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Não é possível caminharmos um discipulado buscando sermos pacificadores, sem que estejamos desfrutando da paz. E uma paz que toca lá no fundo, e a paz que toca as nossas vidas no mais íntimo, e que permanece, é a paz da salvação, da comunhão com Jesus Cristo. Para sermos discípulos dispostos a aprendermos e a crescermos nessa difícil lição do cristão de ser um pacificador, primeiro nós temos que experimentar Jesus, a paz que Ele pode nos oferecer. Porque aí eu comecei a estudar a Bíblia, né? E aí a gente vai entendendo um pouco mais. No próximo slide, nós vamos ver lá em Romanos 5, até foi lido no início do culto, quero ler aqui o versículo 1 e o versículo de número 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, pela obra dele na cruz, estava me reconciliando com o Pai. Por isso que eu experimentei paz, porque eu estava sendo reconciliado com Deus. E essa paz que nós passamos a desfrutar como discípulos de Jesus, tanto aqui no grego, em Mateus 5, como no contexto do Antigo Testamento, no grego a palavra eirene, no contexto do Antigo Testamento, a palavra shalom, que lá aparece mais de 250 vezes, é um conceito bem amplo, que demonstra uma vida saudável, equilibrada, incluindo a espiritualidade, e um desejo de concretização de coisas boas, sinônimo de bênçãos e da presença de Deus. E no Antigo Testamento, há a promessa do Messias, há uma construção deste conceito de paz, quando é anunciado o Messias como o príncipe da paz. Quando Deus, em relação ao povo de Israel, faz alianças, em Isaías 54:10, ele diz que faz uma aliança eterna, e é uma aliança de paz. Isso é concretizado na pessoa de Jesus Cristo. Eu e você podemos ter uma aliança de paz. E esta aliança, ela é feita hoje, por meio de Jesus Cristo. Amém? Não é por outra razão que, quando nos convertemos, nós recebemos a Jesus Cristo. Nos convertemos por meio de Jesus Cristo. Temos Jesus Cristo que passa a habitar em nós, mas também nós temos o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que vai nos ajudar. E o fruto do Espírito, além de tantas outras coisas maravilhosas, o fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito Santo, que passa a habitar em nós,
como se fosse uma poncã que tem muitos gomos, esse fruto, descritos lá em Gálatas 5:22, um dos principais para a nossa caminhada cristã é a paz. Paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guarda o coração e a mente do discípulo, como Paulo dá testemunho ao escrever aos Filipenses. Estando preso e tendo passado por inúmeras situações, Paulo escreve: eu estou em paz, porque esta paz excede o entendimento. Eu e você, meus irmãos, podemos e devemos ser pacificadores, mas nós só conseguiremos trilhar este caminho que faz parte da santificação e é um processo contínuo, se nós desfrutarmos primeiramente da paz de Cristo. Enfim, o pacificador é bem-aventurado porque encontrou paz, encontrou reconciliação com o Criador, a quem agora chama de Deus e Pai. É bem-aventurado porque desfruta de paz. E um segundo aspecto, porque o pacificador é um bem-aventurado, também voltando os nossos olhos para Mateus 5:9, é porque o pacificador, ele promove a paz. O pacificador é bem-aventurado porque promove a paz. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, onde eu lerei os versículos de 49 a 51, nós encontramos uma situação de conflito. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam ali com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. No Evangelho de João, onde nós temos também a narrativa dessa passagem, no capítulo 18, provavelmente João tenha testemunhado esse episódio. Ali João descreve que foi Pedro que sacou da espada e arrancou a orelha de Malco, o auxiliar, o ajudante do sumo sacerdote. E aqui, sendo prático, voltando os olhos para as nossas vidas, muitas vezes, quando estamos numa situação de conflito, como nesse episódio em que Jesus é traído, Jesus é preso, traído por um dos discípulos, Pedro não se aguentou de raiva. Pedro reage, e reage de uma forma que não agradou a Jesus. Reage ferindo alguém que estava apenas cumprindo uma ordem, que não era o responsável por tudo aquilo. Malco não era o responsável, nem pela traição de Judas, nem pela determinação da prisão. Ele estava apenas cumprindo uma ordem. E muitas vezes nós, numa situação de conflito, também temos, quando não dominamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós temos o mesmo desejo de Pedro, de figurativamente decepar a orelha de alguém. Às vezes, até das pessoas que mais amamos e que estão ao nosso redor. Marido, esposa, filhos, muitas vezes, irmãos da célula, de ministério, vizinho,
que incomoda, colegas na escola que incomodam, pessoas, principalmente em momentos eleitorais, que pensam diferente de nós, que têm uma formação ou uma opinião política diferente da nossa. Queremos extirpar a orelha, queremos decepar. Mas a resposta de Jesus foi clara para Pedro. Jesus disse: basta, basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. A natureza humana nos impulsiona para o uso da espada. Jesus tem outros planos em substituição à espada. Jesus, naquele episódio, ele disse: não, Pedro, se eu estou sendo acusado, então eu vou com eles, eu vou ao tribunal, e se eu quiser eu me defendo, como Jesus assim se posicionou, e ele seguiu, porque ele conhecia os planos de Deus, ele conhecia aquilo que estava estabelecido a respeito dele. E muito mais do que sermos apaziguadores, porque apaziguar uma situação pode nem sempre ser também uma atitude que vai levar ela a um fim pacífico, ou pelo menos nos esforçarmos para isto. Mais do que apaziguarmos situações, Jesus não apenas apaziguou aquele momento, reconstituindo a orelha, mas ele mostrou para os discípulos o caminho que deveria ser seguido. Ele pacificou aquela situação, apontando o caminho que era o plano de Deus para a vida dele. E aí eu quero destacar, para partirmos para a conclusão, 5 aspectos, dentre tantos que poderiam ser ressaltados nesta noite falando sobre esse tema. 5 aspectos que podem nos ajudar a promovermos a paz. O primeiro dele é, na vida do discípulo que quer promover a paz, é saber controlar seus pensamentos e atitudes. Quando enfrentar uma situação problemática, precisa ter a capacidade de pensar sobre o que Jesus faria naquela situação. Colossenses 3,15 nos remete a esta situação, o que Jesus faria. 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viverem em paz. Nós precisamos nos acautelar, principalmente nas situações de conflitos, principalmente quando abordarmos situações tensas, sejam elas religiosas, sejam elas políticas, ou então nos nossos relacionamentos. Temos que parar, temos sempre uma vida que busca o aconselhamento, a leitura da palavra, a oração, para tomarmos as nossas decisões. E assim, nos aconselhando, orando, lendo a palavra, buscarmos a melhor situação possível dentro do contexto. Um segundo aspecto importante para o discípulo é saber falar. O pacificador sabe controlar sua língua, falar a verdade em amor. Vários textos nos remetem a esta situação, mas 2 versículos em especial podem ser aqui de grande utilidade, que estão lá em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 26. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Fazermos um bom uso
da língua, da fala, vai nos ajudar a caminharmos este caminho de pacificação. Andar em novidade de vida, um outro aspecto. O pacificador constantemente deve se entregar à obra do Espírito Santo, para que produza o fruto do Espírito chamado paz. Nós nos convertemos e somos como um diamante. O diamante é a pedra extraída no seu estado natural da natureza. Ela é retangular, quadrada, sem forma. Quando ela é lapidada, ela é manufaturada. Esta pedra, das mais valiosas e raras, ela muda o nome dela, de diamante para brilhante. O diamante manufaturado, ele se transforma num brilhante. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. É uma obra constante, um eterno processo de santificação e de nos permitirmos e buscarmos isso individualmente, andarmos em novidade de vida. Um versículo, o Gálatas 5, 22, já mencionado, mas o fruto do Espírito é paz, e aqui quero incluir paciência, domínio próprio, longanimidade, bondade, benignidade, todas estas coisas que se relacionam com esta bem-aventurança. Permitirmos aí um andar em novidade de vida, sermos transformados de diamantes em brilhantes. Um outro aspecto, pedir perdão e perdoar. Mateus 6, 12. Jesus, na oração que ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso, uma das tônicas ali é: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos inimigos. Esse aspecto está logo após, do terceiro aspecto, porque se não for, irmãos, pela ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos viver estas realidades espirituais, emocionais, que Jesus tem para nós. Perdoar, nos perdoarmos, aceitarmos o perdão, todo este processo de perdoar, de nos perdoarmos, de aceitarmos, darmos o perdão, pedirmos perdão, todo este processo somente é possível por obra do Espírito Santo e um desejo consciente nosso de buscarmos. Um quinto e último aspecto, fazer o possível para viver em paz com todos. Romanos capítulo 12, versos 18 e 21, diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Em algumas traduções começa assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todos. Versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui, fazer todo o possível inclui respeitar diferenças, fazer todo o possível para viver em paz com todos, significa cultivar a tolerância. Tolerância nos nossos relacionamentos, a começar daqueles que são mais próximos, o que parece o óbvio, mas que muitas vezes é o mais difícil. Tolerância nos relacionamentos sociais diversos. E hoje, 30 de setembro de 2018, irmãos, muita tolerância com relação às opiniões políticas. Porque nós vivemos, enquanto Brasil agora, sendo bastante específico,
um momento de muita fragilidade institucional. Desde a redemocratização, com a nova Constituição, em 5 de outubro de 1988, 30 anos passados, né? Vamos, sexta-feira agora, completar. Nós vivemos um grande momento de fragilidade institucional. E nós, cristãos, portadores da paz, nós que desfrutamos da paz de Cristo, temos um papel muito importante de promover a paz. Nós estamos caminhando naturalmente no plano de vista nacional das eleições para um segundo turno. É possível um segundo turno. Só que dessa vez um segundo turno muito polarizado, como não houve nesses 30 anos. Irmãos, cuidado com o que você vai falar nesses dias. Cuidado com o que você vai postar nesses dias. Sabe por quê? Porque daqui 30 dias, 50% praticamente dos eleitores, caso haja um segundo turno, não vão ter o candidato em que votaram eleito. E talvez metade da igreja vote numa situação, outra metade noutra, ou que seja. Eu estou falando de Brasil. Segundo turno nunca é tão díspare. E sabe o que vai acontecer daqui 30 dias? Nós vamos vir num culto aqui. Na segunda-feira, pós-eleição, nossos filhos vão para a escola. Na segunda-feira, poucas horas após a eleição, você vai trabalhar. Você vai estar num contexto com pessoas que naturalmente votaram diferentemente de você. Na sua família, vão ter pessoas felizes e outras tristes com o processo. E o que Jesus faria? Qual será a cara de Jesus na segunda-feira após o segundo turno, caso haja o segundo turno? Estampada nos nossos rostos. Qual será a cara de Jesus que nós vamos carregar na reconstrução da democratização, do fortalecimento diante dessa fragilidade institucional, independente de quem seja eleito? Qual será o papel da igreja? Nós vamos ajudar a reconstruir pontes? Sabe por quê, irmãos? Porque o mal do Brasil não está na política. O mal do Brasil está em mim, está em cada brasileiro, quando age com corrupção. As pessoas, a corrupção está em todos os segmentos da sociedade, em todos os segmentos da sociedade, inclusive dentro das igrejas. A corrupção, ela é inerente ao ser humano, e foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz, para nos reconciliar com Deus. É por causa da queda, é uma história teológica, bíblica teológica, de milhares de anos. Não nasceu num segmento chamado política, ou num segmento chamado mercado, ou num segmento outro qualquer. A corrupção, ela é inerente à natureza humana. E nós precisamos estar muito bem conscientes da nossa vida em Cristo, como portadores da paz.
E nesses 30 dias em especial, como cristãos, nós precisamos pensar muito bem no que nós vamos falar, no que nós vamos postar. E devemos, inclusive, evitar inúmeras rodinhas e inúmeras situações. Sabe por quê? Porque aqui Paulo escreve, né? No que for possível, haja paz. Você vê que a situação não está permitindo, sai fora, meu irmão. Ontem, numa reunião familiar, eu preferi fazer isso. Para não sair dessa proposta de viver em paz. Irmãos, lembre-se da segunda-feira, pós-segundo turno, caso haja segundo turno. Lembre-se hoje e continue promovendo a paz, como você tem feito, e cresçamos nisso nos próximos dias e para toda a nossa vida. Efésios 2:17, concluindo, diz que Jesus veio para anunciar a paz dos que estavam longe e dos que estavam perto. Também nos esforçando para trilharmos este caminho de promoção da paz, nós contribuiremos com a evangelização. Nós, como um agricultor, levando Jesus Cristo às pessoas, cada coração, cada vida que vier a conhecer Jesus Cristo, será como uma árvore plantada, uma árvore que se chama paz, que vai crescer, vai dar frutos, vai produzir sombra, oxigênio, vida. E hoje, se Jesus veio para anunciar paz aos que estavam longe ou que estavam perto, nós somos as pernas de Jesus. Deve muito ser compartilhado. E tudo isso para a glória de Jesus. Jesus quer nos conduzir em paz e fazer de nós instrumentos da propagação do Evangelho da paz. Eu quero orar nesse instante. Se você ainda não desfruta de paz, este é o momento para você fazer uma oração no seu íntimo, entregando a sua vida a Jesus. Eu fiz isso em 3 de abril de 1996. Talvez 30 de setembro de 2018 seja o seu dia de encontrar a paz. Uma paz duradoura, uma paz eterna. Também quero orar para que Jesus nos ajude e nos capacite a sermos aí agentes do reino dele, promovendo a paz. Senhor, Tu que és o príncipe da paz, Tu que és o único capaz de preencher o nosso vazio e de nos dar paz. Contigo. Nos colocamos na Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua obra na cruz, que nos dá a salvação, que nos reconcilia com Deus, que nos dá a vida eterna, e que é capaz, por Cristo e pelo agir contínuo do Espírito Santo, produzir paz no nosso coração, uma paz que o mundo não conhece, uma paz que excede o entendimento humano, toda a razão. Senhor, te agradecemos, porque em Jesus nós podemos obter esta paz, podemos desfrutar desta paz. Ó Deus, nós também nos colocamos na Tua presença nesta noite, porque queremos caminhar no processo de santificação, de crescimento da vida de discipulado, de seguidores de Jesus,
e queremos entender mais sobre o nosso papel enquanto pacificadores. Queremos entender e praticar mais esta virtude, esta disposição que deve haver no nosso coração. Ó Pai, nos ajude, Deus, a sermos agentes que venham a promover a paz nos nossos lares, no nosso contexto de estudo, no nosso contexto de trabalho, na nossa célula, no nosso contexto ministerial. Ó Deus, no contexto da sociedade, na nossa vizinhança, nos nossos afazeres diversos, Pai. E de maneira especial, cuida do teu povo, para que sejamos também promotores de paz em meio ao processo eleitoral do nosso país, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos assim. Amém. A palavra de Jesus é: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Por isso, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Antes de eu orar impetrando a bênção, queremos passar um clipe que fala sobre as diferenças, sobre sermos tolerantes, sobre sermos portadores da paz, e o clipe já começa num ritmo diferente do que estamos habituados, para nos despertar aí essa busca pela promoção da paz. Vamos ver este clipe e depois impetrarei a bênção. DJ Max no beat. Andamos junto a vida inteira, na rua, na ladeira, no carro, no busão, só dava gente irmão. Na prosa, na risada, na mesa enfeitada, no choro e na dor a gente se dava valor. Mas algo aconteceu e ninguém percebeu. Subiram um muro, comportamento impuro, mas ninguém percebeu, nem você e eu. O muro subiu e a amizade sumiu. Subiram um muro. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode, não pode não, não pode não. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode. A regra é clara, não pode não. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode, não pode não, não pode não. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode. É contra a regra do coração, não pode não. Vamos voltar a enxergar além da cor, da roupa, da cor, da pele, da cor. Vamos voltar a usar as lentes do amor. O mundo partido, não somos inimigos. E além dos partidos, podemos ser amigos. Não, não pode não. Não, não pode não. Amigos de amigos não são meus amigos. Amigos viram inimigos. Não, não pode não. Não, não pode não. Todos achando, se acham perdidos pelos partidos, ficam partidos. Cê tá fazendo a conta errada sem noção. Pra ganhar o seu voto tá perdendo seu irmão. Não trate como supérfluo o que é propaganda eleitoral, é gratuita, amigo é Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode, não pode não, não pode não. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode. A regra é clara, não pode não. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode, não pode não, não pode não. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode. É contra a regra do coração, não pode não. De política em política minha crítica some. Tome mais amor no coração dos homens. Fome de respeito pelo próximo. Todos têm direito de opiniões ao máximo, quer dizer ao mínimo. Pra crer que Cristo cresça, ordem e progresso, que o amor vença. Sem desavença, que isso tudo logo passa. E sem amigos sua vida ficará sem graça. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode, não pode não, não pode não. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode. A regra é clara, não
enxergar além da cor, da roupa, da cor, da pele, da cor. Vamos voltar a usar as lentes do amor. O mundo partido, não somos inimigos. E além dos partidos, podemos ser amigos. E quanto a minha opinião sobre a minha posição, sinceramente, eu sou contra intolerância, sou contra arrogância, sou contra. E sou a favor que o cidadão seja cuidado e assim se sinta amado. Pra lutar é o que conta. No ano exato em que morreu o rei Uzias, leia-se minha ideologia, eu vi o rei. Que neste mundo controverso ainda é dono do universo e permanece no governo, eu vi o rei. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode, não pode não, não pode não. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode. A regra é clara, não pode não. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode, não pode não, não pode não. Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode. É contra a regra do coração, não pode não. Não pode não. Não pode não. Os meus olhos permanecem admirando os abraços na frente do portão. E quando ouço a garotada chutando bola ali na esquina, o meu peito ainda explode de emoção. Decidi manter a minha alma no rastro daqueles que não se abandonam por causa de opinião, que insistem na amizade, no respeito e na conversa que dura até o sol se perder na escuridão. Viemos do mesmo pó, do mesmo fôlego, do mesmo amor. Somos uma família de muitos irmãos, somos a imagem do Criador. O que nos une é o sangue do Cordeiro, nós nascemos da sua grande dor. Eu é que não vou reconstruir o muro que a cruz de Cristo derrubou. Amém. Não vamos reconstruir muros. Amém, irmãos? Vamos construir pontes, relacionamentos.